A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em João capítulo 21, o último capítulo desse livro maravilhoso. Jesus quer falar com você. Olha só, os discípulos estavam na região do mar de Tiberíades e estavam reunidos ali, não todos, tá? Mas alguns, Pedro, Tiago, João, Natanael, Tomé e mais uns outros discípulos estavam ali. E Pedro fala, vou pescar. Pedro vai e eles acompanham Pedro. Eles pescam a noite inteira e nada tinham pegado. E João vai dizer que Jesus aparece lá na praia e chama por eles, só que eles não reconhecem. Por quê? O corpo de Jesus era em carne, mas era um corpo glorificado. Então, muitas vezes nós vamos ver no texto que eles não reconheceram Jesus, só depois que eles reconheciam, né? Através das atitudes de Jesus. E Jesus fala assim, vocês pegaram alguma coisa? E eles falaram, não pegamos. Vocês têm o que comer? Eles falaram, não temos. E aí Jesus fala, lança a rede do lado direito. E eles vão e lançam. Quando eles lançam, começa a vir tanto peixe, que quase o barco vai a pique. E na hora que acontece isso, João já reconhece. João fala assim, é o mestre. E aí Pedro coloca a túnica dele, vai mergulhando até a praia e chega até Jesus. Quando ele chega lá, os outros discípulos também vão e levam a rede assim com muitos peixes. Aqui vai dizer 153 peixes grandes, para ficar de testemunha aí o grande milagre que Jesus fez estando ressurreto, né? Olha só que coisa linda. Aí Jesus pega os peixes, né, que eles trouxeram, assa, faz ali um café da manhã, uma comunhão. Jesus chama eles para uma comunhão. Olha que coisa linda. O Senhor está te chamando para ter comunhão contigo. Como que a gente tem comunhão com alguém? Falando com essa pessoa, conversando, contando os seus problemas, contando a sua vida para ela. Então, Jesus, ele estava ali e trouxe esse momento de comunhão com eles, né? E eles sabiam que era Jesus, mas não ousaram perguntar quem era ele, né? Mas Jesus veio, partiu o pão, partiu o peixe, e eles reconheceram, sabiam que era o mestre. E depois disso, Jesus fala com Pedro. E fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, eu te amo, mestre. E aí Jesus fala, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí ele fala, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo. Né? Então apacenta os meus cordeiros. E novamente, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim, o Senhor sabe que eu te amo. E a Bíblia vai dizer aqui que ele se entristece com essa pergunta de Jesus, né? Mas por quê? 3 vezes Pedro negou Jesus. E agora 3 vezes Pedro estava dizendo que o amava. Ali foi a conversão de Pedro. Ali Pedro teve um reencontro com Deus. Uma nova chance o Senhor trouxe sobre a vida dele. Jesus não chegou acusando Pedro, falou, nossa Pedro, eu esperava mais de você. Você disse que estaria comigo até o fim. Não. Sem julgamentos. Você entende isso? Esse amor sem julgamento nenhum. Ele acolheu Pedro e ainda instituiu ele como pastor, como para que ele cuidasse dos cordeiros dele, para que sobre essa pedra Jesus edificasse a igreja. Olha que coisa linda. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Aquele que não nos olha segundo aquilo que a gente faz, e sim segundo ao seu amor e ao seu propósito. Nós vamos ver em seguida que Pedro vai andando e aí Jesus fala para ele assim, Pedro, quando você era jovem, você fazia o que você queria, ia para onde você queria ir. Mas quando você for velho, vão te levar para onde você não quer ir. E Jesus estava falando sobre a morte de Pedro, que seria a morte de cruz. E Pedro entendeu aquilo. Então quer dizer, Jesus falou, você me ama, Pedro. Aquela palavra que você me falou, que estaria comigo até o fim, você vai provar lá na cruz. Porque a sua morte vai ser de cruz. Olha que forte isso, irmãos.
E Pedro, dessa vez, ele não ia negar Jesus, ele ia até o fim, tanto que Pedro foi crucificado. Historiadores vão dizer que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como Cristo. Olha que exemplo mais lindo, que mártir lindo que nos deixou esse exemplo, né? Olha só. Só que Pedro, ele fica preocupado com como João ia morrer também. Ele fala, e esse que está atrás de mim, que foi aquele que o Senhor reclinou o teu rosto, enfim, fala várias ocasiões que foi João que fez. E aí Jesus fala bem assim, o que te importas? Repreendeu Pedro. O que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Quer dizer, Jesus falou, se preocupe com o que eu estou pedindo para você, que é cuidar dos meus cordeiros. Não se preocupe com essas outras coisas. Às vezes a gente fica preocupado com coisas que não são da nossa conta, que não são coisas que nós devemos nos preocupar. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que o Senhor, a missão que o Senhor nos deu. E Jesus falou isso e eles interpretaram que João não iria morrer. Mas na verdade era que João não iria morrer como mártir. E que João teria a revelação de Jesus chegando no céu. Então realmente essa palavra aconteceu. Deus tinha outro propósito para a vida de João. Para cada um de nós o Senhor tem um propósito, né? E Jesus, aqui João na verdade termina o livro falando que muitas coisas, muitos testemunhos, muitos acontecimentos, milagres ocorreram que ele não conseguiria colocar em nem todos os livros do mundo, né? Ele fez aqui uma simbologia, que coisa linda, né? Mas tudo aquilo que ele pôde relatar, ele relatou aqui nesse livro. Glória a Deus pelo livro de João, que é um livro muito especial, que nos mostra o grande eu sou, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a luz do mundo, né? Então que a gente venha guardar todas essas palavras em nosso coração e pedir para Deus, Senhor, me dá sabedoria e mostra para mim qual é o teu propósito sobre a minha vida, o que o Senhor quer que eu faça, que o Senhor vai te orientar. Que Deus abençoe você. Eu estou muito feliz que a gente concluiu os 4 evangelhos. Se você acompanhou só o de João, volta e vê os outros vídeos que eu fiz desde Mateus até João. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.